Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje vou retomar uma série de vídeos aqui que faz um tempo que eu não faço vídeos sobre esse tema, que são os dashboards no Excel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a construção de dashboards. Pessoal, tem uma playlist aqui no meu canal que é só sobre gráficos. Então é diferente, né? A gente olhar para dashboard e a gente olhar para gráfico. Gráfico é mais a construção, onde cada gráfico se encaixa. E dashboards já é uma coisa um pouco mais avançada, que tem uma combinação de diferentes elementos visuais, né? Pode ser um gráfico, pode ser uma formatação condicional. Nessa série, né, sobre gráficos no Excel, recentemente eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista. E eu queria mostrar para vocês aqui o que foi me perguntado, né? Então tem um vídeo da série sobre gráficos no Excel, que é o gráfico de bolhas, então é o vídeo número 8 da série, e eu falo ali sobre como montar um gráfico de bolhas, onde que esse gráfico é apropriado. E aí recentemente eu recebi uma pergunta aqui do Lucas, que ele disse o seguinte, ó, eu consigo fazer as bolhas condicionais, por exemplo, né, tipo, até X valor uma cor, até Y valor uma cor. Então essa aqui foi a pergunta que o Lucas fez. Eu achei essa pergunta muito interessante e aí eu fui dar uma olhada para ver quais são as possibilidades, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E eu acredito que, assim, por mais que dá para a gente fazer o gráfico condicional com as bolhas, talvez a gente tenha uma maneira de exibir essa informação condicional, né? Então, onde a bolha está posicionada dentro da matriz, talvez a gente tenha como exibir isso de uma maneira ainda melhor, ao invés de colocar para que as próprias bolhas sejam condicionais, né? Para que cada bolha tenha uma cor, talvez a gente consiga fazer uma plotagem, uma visualização, uma organização da matriz ainda melhor. Então, Lucas, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou mostrar aqui um exemplo e aí você me fala se isso pode te ajudar, pode te atender aí na sua necessidade. E para todo mundo que também está assistindo esse vídeo, que não seja o Lucas, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa solução. Para eu mostrar para vocês a solução, eu vou vir aqui para o meu computador e basicamente aqui é uma matriz, né, de gerenciamento de riscos que eu fiz para eu poder usar o gráfico de bolhas. E a ideia principal é que a gente tenha as bolhas não necessariamente sendo aplicada a cor em cada uma das bolhas. Então as bolhas elas estão aqui na minha matriz e eu tenho a distribuição das informações. Então eu tenho, aqui eu estou comparando probabilidade com impacto, e aí de acordo com a probabilidade e o impacto eu tenho um grau de exposição, né? E aí o tamanho da bolha vai se dar de acordo com essa informação. E aí é interessante a gente notar o que eu fiz. Eu mantive todas as bolhas com uma mesma cor, então aqui eu usei um tom de preto, mas eu coloquei o percentual de exposição é que vai definir a cor que vai ser aplicada dentro da minha matriz, dentro do meu gráfico. E aí a gente pode ver que eu estou usando aqui diferentes tons, né? Ó, de verde, de amarelo, de laranja e de vermelho. Ou seja, quanto maior a exposição e maior o impacto, mais vermelho eu vou ficando. Mas o tom de cor não está necessariamente designado, não está necessariamente aplicada na bolha, e sim na matriz, na área de plotagem do gráfico. Então foi esse exemplo aí que eu trouxe, que eu queria trazer aqui para vocês, e eu espero que vocês comentem aqui o que vocês acharam desse tipo de modelo, tá? Desse tipo de modelagem, desse tipo de apresentação da informação, legal? Claro que aqui eu tenho formatações condicionais também que eu apliquei, enfim, tem tudo aqui. Essa planilha vai estar disponível, vocês vão poder baixar e fazer esse experimento por conta própria, beleza? Bom, vindo para cá, para a parte de desenvolvimento, para a gente poder aprender a montar esse gráfico nesses padrões, tá? O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o meu gráfico de bolhas. Então eu vou selecionar aqui a probabilidade, o impacto e a exposição, que são as três informações que eu tenho. Então eu vou ter que ter um eixo para o impacto, um eixo para a probabilidade, e aí a multiplicação entre impacto e probabilidade vai me dar a exposição, que vai determinar ali o tamanho da bolha, tá bom? Então vou selecionar esses três conjuntos de informação aqui, vou lá inserir, gráfico, e vou inserir um gráfico de bolhas. Assim, via de regra o Excel vai entregar o que eu preciso, tá? Eu tenho aqui o meu gráfico de bolhas, onde eu tenho o eixo Y aqui da probabilidade, tenho o eixo X do impacto, é claro que eu posso ajustar os eixos, e aí o tamanho de cada bolha que está sendo dado de acordo com a exposição, então de maneira bem simplificada.
E aí, ao invés de formatar condicionalmente as bolhas, o que, que a gente pode fazer? Eu posso clicar aqui na área de plotagem do gráfico, do Excel, clicar com o botão direito e clicar em formatar a área de plotagem. A área de plotagem, por padrão aqui, ela não tem um preenchimento, né, pré-definido, então ela está como automático. Eu poderia colocar um preenchimento sólido, se eu tivesse uma cor ali para o fundo, mas o que a gente vai fazer para trabalhar com a nossa escala de cores é usar um preenchimento gradiente, tá? E aí o que é legal do preenchimento gradiente? Bom, a primeira coisa é que o preenchimento gradiente, ele tem um padrão de cores, como é que ele vai aplicar a cor. Pode ser de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, pode ser diagonal. Então, quando eu olho para cá, eu olho o tipo de cor. Ó. Eu tenho aqui a padronização de cores, tá? Depois disso, eu tenho a especificação se vai ser linear, se vai ser radial, ou seja, que ele sai do meio e vai para dentro, se ele vai ser retangular, se ele vai ser caminho. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou escolher a opção radial. Na verdade, até vou escolher a opção linear mesmo. E aí, o que acontece? Aqui você tem a direção. Então eu posso falar, olha, ele vai começar de uma determinada direção e vai subir, ele vai partir da esquerda para a direita, ele vai vir da direita para a esquerda, ele vai vir de cima para baixo, tá vendo? Então aqui nesse caso eu vou escolher o diagonal linear da parte inferior, a parte inferior direita para a parte superior esquerda. Então a gente vai perceber que o tom mais azul, mais escuro, ele está aqui para cima, e o tom mais branco, né, vai ficar aqui para baixo à direita do gráfico. E aí aqui é onde está o segredo, onde você tem as marcas de gradiente, tá? Então o que você pode fazer? Você pode adicionar quantas marcas você quiser, você pode distribuir as marcas de acordo com as características que você precisa, e aí basta que você vá aplicando as cores de acordo com os tons que você deseja, tá? Aqui, deixa eu só mudar a direção, porque acho que talvez fique melhor a gente fazer dessa forma, né? Partindo do branco lá para cima. Então, por exemplo, eu vou eliminar aqui os meus gradientes só para a gente ver. Ó. Se eu eliminar tudo, eu tenho dois tons aqui, ó. Um mais branco e um mais azul, tá? E aí você pode ir determinando como é que você quer as cores. Ó. Você pode ir trabalhando com as cores aqui, tá? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com duas cores, aqui nessa área do gráfico ficaria mais verde. Então eu posso pegar essa área que eu tô do meu gradiente e trabalhar com um tom de cor mais verde, por exemplo. Enquanto que, na medida que eu vou subindo, na medida que o impacto e a probabilidade do risco acontecer vão ficando maiores, eu quero que vá ficando um tom de vermelho. Então eu poderia pegar esse segundo gradiente que eu tenho aqui e aplicar um outro tom, por exemplo, vermelho. E aí a gente já começa a ver essa distribuição. Só que eu preciso de mais gradientes, eu preciso organizar melhor, porque eu preciso ter uma escala de cores mais pré-definida. Então basta que eu vá ajustando aqui o tom de onde eu quero meu gradiente e adicione mais. Então, por exemplo, aqui eu adicionei um segundo gradiente. Esse primeiro aqui é um tom mais verde, porque quanto menor impacto e quanto menor probabilidade para mim, melhor é o risco, assim, por mais que ainda seja um risco, mas eu tenho menos exposição. E aí eu posso pegar esse segundo gradiente e ir trabalhando com a escala de cores. Então ele vai ficando com uma escala de verde aqui, ó, tá vendo? Aí eu posso adicionar, por exemplo, mais um gradiente no meio do caminho, onde esse cara vai ser um tom mais alaranjado, por exemplo. E aí você pode ir trabalhando, ó. Se eu estiver diminuindo aqui os tons de verde, aumentar o tom de laranja, aumentar o tom de vermelho, eu consigo definir exatamente quais são as marcas que eu quero para que cada uma das representações ali da minha matriz, né, do meu gráfico, tenha uma tonalidade de cores que reflita efetivamente o que eu quero em termos de posicionamento das bolhas e qual que é a relação entre impacto e probabilidade, tá? Se a gente voltar aqui para o meu gráfico final, basicamente o que eu fiz foi trabalhar com esses níveis de gradiente, ó. Um mais verde, depois um segundo tom, depois um mais alaranjado, eu trabalhei com 2 tons de vermelho. Então, se eu voltar para cá, eu poderia ainda adicionar mais um gradiente com uma outra tonalidade de vermelho aqui, por exemplo, tá? E aí você vai trabalhando aqui com as cores. Você precisa de menos verde e mais laranja, você pode ter isso. Você precisa de mais vermelho, você precisa de mais vermelho para cá, então você vai arrumando a sua tonalidade. E aí depois basta que você organize suas bolhas. Então no meu caso eu tinha deixado as minhas bolhas aqui como verde, coloquei um
uma borda aqui nelas, né, uma linha e tal. E aí eu vou trabalhando aqui da maneira como for mais conveniente para mim. Só que aí o meu gráfico vai demonstrar como que está o meu portfólio de riscos, sem necessariamente eu ter que pintar cada bolha individualmente para determinar a cor que ela tem que seguir. E, na verdade, onde ela estiver posicionada, quanto mais vermelho tiver, pior é o risco, ele tem mais exposição. Quanto mais verde tiver, menor é o risco, menor a exposição. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Bem simples, bem direto, sem muito malabarismo, né? É claro que eu não falei ainda sobre formatação condicional e tal, vocês vão poder aplicar as formatações condicionais, mas lembrem-se que essa planilha vai estar disponível aqui na descrição para que vocês possam fazer o download e fazer esses testes por conta própria. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que aplicando apenas a cor de gradiente ali na área de plotagem do gráfico já resolve, já traz uma visão legal? Voltando aqui para o meu risco final, né, para o meu dashboard final, vocês acham que dessa forma aqui já entrega um resultado bacana para o usuário? Ou vocês preferem ainda que cada bolha seja pintada de maneira individualmente para que a gente tenha essa formatação condicional aplicada na bolha e não necessariamente na área de plotagem? Deixe seu comentário aqui da sua preferência para eu saber, e aí a gente vai debatendo aqui e até talvez criando conteúdos, novos conteúdos para os próximos vídeos aqui do canal. Legal? Pessoal, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.